Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmos 42. Salmos 42. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Tem abençoado a obra de Deus, tem abençoado a casa do Senhor. Nós vemos aí o trabalho com os juniores, com as crianças no culto Kids lá em cima. Hoje de manhã teve trabalho com os homens, né? Um projeto novo, Kiborim. Glória a Deus, os homens vieram, estão participando. Irmãos, é uma bênção, amém? Na quarta-feira eles vão para o monte, as mulheres estão trabalhando. Olha, irmãos, a igreja do Senhor não para. Aleluia, glória a Deus. Salmos 42. Aleluia, Jesus. Versículo 5. Diz assim: Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Vamos ler novamente? Quer ler comigo? 1, 2, 3. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem falar conosco, Senhor Jesus, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, Pai. Vem revelar a nós, Senhor Jesus. Só o teu Espírito Santo é capaz de trazer em nós o cerne da tua palavra, Pai. Aquilo que transforma, aquilo que muda a nossa situação, ó Deus. Nós cremos neste poder, Pai, que há na Tua palavra. É assim eu ministro, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se sentar glorificando o nome do Senhor, exaltando o nosso Deus, aleluia. Você está na casa do Senhor, lugar de abastecimento. Você está se abastecendo para mais uma semana que vai ser de muita vitória, amém? Aleluia, que vai ser de muita bênção em nome de Jesus. Irmãos, Davi aqui, ele olha para si, ele faz uma autoavaliação do seu íntimo, do seu coração, das suas emoções. E nós, muitas vezes, nós precisamos conversar com alguém, muitas vezes nós precisamos do apoio da família, às vezes nós precisamos de uma conversa com os amigos, não é? Tem situação, irmãos, que cada situação, existe um remédio, né? Vamos falar direito. Existe um remédio para cada situação. Assim como na farmácia existe um medicamento para cada dor, existe um antibiótico para cada infecção. Às vezes, irmãos, no nosso dia a dia, também existe um remédio para cada situação. Às vezes, você está lá com algum problema, você está lá com a sua mente conturbada, você está passando por um momento difícil, você está preocupado com alguma coisa, e às vezes uma boa conversa com um amigo ajuda, não ajuda, irmãos? Às vezes uma boa conversa com um amigo ajuda. Às vezes, né, aquela conversa íntima que você se abre e que você fala, desabafa, às vezes ajuda. Às vezes também, sabe o que ajuda? Quando você encontra com os seus amigos, não apenas um amigo, aquele que você pode desabafar, mas uma roda de amigos, aonde você começa a dar risada, daquelas que dói a barriga, que você fica com o canto da boca doendo de tanto dar risada, porque um faz mais graça que o outro. Irmãos, isso cura, sabia? Isso cura, é verdade. Às vezes você precisa de um acalento de mãe, quem tem a mãe ainda, que pode, independente da idade, você pode ter 50 anos como eu, que graças a Deus ainda tenho o privilégio, a bênção de ter a minha mãe, ter a minha tia, que é minha mãe também. E às vezes a gente precisa da aproximação. Às vezes a gente senta, come um bolinho ali,
passa umas horas e a gente já fica melhor, porque é algo que vai lá na tua alma, porque é familiar, é aconchego, é mãe. Então, tem um remédio para cada situação. Tem situação que você vai passar na sua casa e que você vai precisar do seu cônjuge. Você pode ter conversado com amigos, você pode ter conversado com parentes, você pode ter conversado com os seus amigos, mas às vezes, irmãos, a cura vai estar no abraço do seu cônjuge, no abraço do seu marido, no abraço da sua esposa, aquele momento com ele, com ela, aquele momento de conversa, ou aquele momento só de abraçar e de falar, eu estou aqui, eu estou com você, nós estamos juntos. Isso também cura. Amém? Marido, você sabe que você pode ser a cura para sua esposa. Glória a Deus. Esposa, você sabe que você pode ser a cura para o seu marido. Pode ser a doença também. Pode ser. Pode ser a causa dos problemas. Pode ser a causa da dor de cabeça. Mas o Senhor te colocou para ser cura. Aleluia. O Senhor te colocou para ser cura. Glória a Deus. Então, às vezes, só ouvir, às vezes, só estar ali, só se fazer presente, só estar ali inteiramente disponível, aquela pessoa saber que você faz parte da vida dela, que você está nessa trilhada da vida aí, juntos, amém, queridos? O Senhor te colocou para ser cura na vida da sua esposa. O Senhor te colocou para ser cura na vida do seu marido. Aleluia. Mas tem algumas situações, irmãos, que nós vamos ter que fazer como Davi. Davi, nesse momento, nessa situação, ele olha para dentro de si. Ele olha para ele mesmo. Davi perseguido. Davi confrontado, encurralado como um animal à caça. Saul caçava Davi como quem está atrás de uma caça. Queria ver a cabeça de Davi. Naquela situação tão difícil, Davi ungido rei, sem poder assentar-se no trono. Davi numa situação tão delicada, tão confusa de se viver. Nesse momento, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Não foi o amigo dele que foi conversar com ele, o Jonathan. Nesse momento, não era o Jonathan a cura para ele. Nesse momento não era a esposa, nesse momento não era Saul, nesse momento não era ninguém. Nesse momento, ele olha para dentro de si. E nós precisamos, muitas vezes, olhar para dentro de nós, irmãos. Às vezes a gente fica relutando com Deus. Às vezes a gente quer que Deus faça aquilo que a gente cria expectativa. Às vezes a gente desenha um quadro e quer que Deus molde, que Deus faça aquilo que o cenário que nós criamos. Mas não é bem assim. Nós precisamos perguntar para Deus, estar sempre alinhando com o Senhor, pedindo a graça, a virtude de Deus, para que a gente não venha, irmãos, estar iludidos, criando um quadro, tentando fazer uma pintura que não existe. Nós precisamos buscar a direção de Deus para viver o que Ele quer em nós. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos tentando mudar pessoas. Irmãos, ô lição difícil de se aprender essa. Ô lição difícil de se aprender essa. Eu estou à beira dos 51 anos de idade. E olha, eu vou dizer que às vezes eu ainda erro nessa lição. Porque o nosso desejo é mudar as pessoas. Não adianta você falar que não é, é. Mas queremos que o marido seja como a gente quer. O marido quer que a esposa seja como ele quer. A gente quer que as pessoas ao nosso redor sejam como nós queremos. E aí começam os conflitos porque a pessoa não muda. Então, quando nós entendemos, irmãos, e às vezes a gente começa a entender, começa
a compreender isso. Mas praticar é difícil. Entre aprender, né, compreender e praticar tem uma distância. A gente começa a entender, começa a compreender, mas colocar em prática às vezes é difícil. Mas o que Deus quer nos ensinar é que nós não mudamos ninguém. Você não muda ninguém, não é? Quantas pessoas se casaram pensando assim, não, quando casar ele muda. Mudou? Não mudou. E não vai mudar. Ah, quando ela casar, mas eu vou casar porque quando ela casar, não muda. Então nós temos que ter uma leitura clara das situações e principalmente das pessoas. É aquilo ali. É aquilo ali. Pronto. Não cria expectativa que não tem. Vai conviver com isso aqui? Desse jeitinho? Assim, do jeito da madeira, com os nós da madeira. Vai? Então, amém. Então, amém. Com os defeitos, com a personalidade daquele jeito, vai conviver. Vai? Então, amém. Não vai? Então não crie uma expectativa, depois se frustra com Deus, falando, mas eu achei que ele ia mudar. Não vai mudar. Porque pessoa não muda pessoa. Casamento não muda pessoa. Dinheiro não muda pessoa. Irmãos, nada muda. A única coisa que consegue transformar uma pessoa é a ação do Espírito Santo, desde que ela deseje ser mudada. Desde que ela compreenda e entenda, fala, Senhor, do jeito que está não dá, eu preciso mudar. Aí o Senhor começa a trabalhar naquela vida, começa a trabalhar naquele coração. Porque libertar é fácil, irmãos, libertar é mais fácil. Porque libertar é expulsar demônio. O demônio sai, glória a Deus, a pessoa está liberta. Mas mudar personalidade, mudar perfil, mudar jeito de ser, depende da pessoa, não de libertação. Depende de um reconhecer que assim não dá. Reconhecer que assim não está bom. E aí Deus começa a mudar. Então Davi aqui, ele não olha para um, não olha para outro. Davi aqui, ele não começa a criticar o Golias. Davi, ele não critica os exércitos inimigos. Davi não, o meu problema, porque o meu problema, não é assim que a gente fala com as pessoas? Não, porque o meu problema é o exército inimigo. Porque o meu problema são os filisteus. Davi podia ter falado isso. Porque o meu problema são os filisteus. Porque o meu problema é o Saul. Gente, Saul me persegue, você não tem noção. Saul tem ciúme de mim. Saul era para gostar de mim, é meu sogro. Saul, olha, eu livrei o povo por ele. Saul era para me apoiar, era para me ajudar. Pois o homem não quer me matar? O meu problema é Saul. Ele podia falar isso. Ele podia falar, o meu problema é que Samuel, quando me ungiu, eu não sei, Samuel, faz umas coisas. Sacerdote Samuel veio, me ungiu, André, colocou óleo aqui, derramou do chifre. Sim, óleo derramado do chifre. Falou que eu era rei. Cadê meu trono? Que eu não posso nem passar na frente do palácio lá, porque o Saul quer me matar. E o Saul ainda é rei, como é que eu faço? Davi podia ter falado que o problema dele era um monte de coisas, porque era. Ele estava passando problema com muitas coisas, mas Davi faz o quê? Olha para dentro dele, aleluia. Davi olha para dentro dele. E às vezes, irmãos, é o lugar que a gente não quer olhar. Às vezes é exatamente o lugar que a gente não quer olhar. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu começo a ver aonde eu preciso mudar. Eu começo a ver aonde que está incomodando o meu esposo. Eu começo a perceber aonde que está atrapalhando a minha vida profissional. Eu começo a ver, não tem aquele meme lá da internet? Que fala, para você mudar de vida, para você emagrecer, para você ficar fitness, só depende de você. Aí a pessoa começa a chorar. Então aí vai ficar ruim, porque depende de mim. Então... Quando a gente olha para dentro, a gente começa a assumir responsabilidades, que é o que a gente não quer.
a gente quer pôr um nome de demônio, porque assim é o tal, né? É o demônio lá, é o coisa ruim, é o não sou eu. A gente quer colocar nome, ou colocar a culpa em pessoas, é por conta do fulano, é por conta da fulana, é por conta dessa situação. Olhar para dentro de nós é o lugar que muitas vezes a gente quer fugir, porque aí vai demandar a minha responsabilidade, aí depende de mim. Aí depende de mim no que sentido? O quanto eu vou buscar a Deus, o quanto eu vou desejar andar com Deus, aleluia, o quanto eu vou desejar ser transformado pelo Senhor, que preço eu estou disposto a pagar pela presença de Deus. Que nós queremos tantas coisas, irmãos, mas muitas vezes não queremos pagar preço nenhum. Nós queremos que o Senhor nos acrescente, nós queremos mais no ministério, nós queremos mais na vida profissional, na vida financeira, mas às vezes não queremos pagar o preço. Não queremos fazer aquilo que nos custa. Quando ofereceram para Davi bois para o holocausto, qual foi a resposta do Davi? Ele poderia ter dito, é para a gente ofertar? Claro, daí, vamos colocar aqui. Não, eu ia trazer os bois, mas você está querendo ofertar? Não vamos rejeitar, ponha, vamos embora. Não, Davi falou assim, então, é que assim, eu preciso adorar a Deus. Eu sinto necessidade de adorar ao meu Deus. E aí, se for com o seu boi, não vai ser eu. Tem que ser meu sacrifício, tem que ser meu preço. Então, muito obrigado, mas tem que trazer o meu boi. Ah, irmãos, quantas vezes nós queremos adorar com o boi do outro, não é? Quantas vezes nós queremos que o fogo caia, mas com o boi do outro, porque assim, não está dando para mim, né? Para mim não, está muito, está puxado, vai ficar caro. Eu vou ter que ir 2 vezes. Porque vou ficar muito tempo. Ou porque... a gente vai colocando um monte de situações. Mas enquanto nós não começarmos a entregar os nossos bois, aquilo que nos custe. Davi, a resposta de Davi foi essa: eu não darei algo ao Senhor que não tenha me custado nada. Não tem como. Precisa me custar, precisa doer em mim, precisa ser do meu bolso. E então, nessa hora, Davi está tendo uma conversa consigo mesmo. Davi está olhando para dentro dele. E ele está preocupado, ele está angustiado, com tantas ameaças de morte, com tanta perseguição. Ele já não sabe mais em quem confiar. Mas ele olha para dentro dele e fala: por que estás abatida, ó minha alma? Oh, aleluia. Deixa Deus falar com você nesta noite, meu irmão. Deus te trouxe aqui na igreja hoje para falar para você olhar para dentro, olhar para o teu coração e perguntar: por que está abatida a tua alma? Tem o problema? Tem. Tem lá a dificuldade? Tem. Mas olha para dentro de você e diz: por que eu estou abatido? Se eu tenho um Deus, aleluia. Se eu sou do Senhor Jesus, se o Senhor Deus tem um plano na minha vida, por que eu estou abatido? Se a gente lembrar, lá em Josué, quando Deus fala para Josué que ele vai assumir o lugar de Moisés, no texto, naquele capítulo, Deus fala 3 vezes para ele: seja forte e corajoso. Depois Deus fala de novo: seja forte e corajoso. Pela 3ª vez ele fala: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Por que Deus teve que repetir? Porque nós esquecemos. Deus tem que repetir. Então olha para dentro de você: por que está abatido a minha alma? E repete: seja forte e corajoso. Aleluia. Tem situações que
nos afetam, com certeza. Tem situações que nos doem, com certeza. Mas por que eu vou me abater? Se o Senhor está dizendo para mim, seja forte, corajoso. Glória a Deus. Olha para dentro de você e diz para você mesmo, prega para você. Prega para a tua alma. Muitas vezes antes de pregar para fora, nós precisamos pregar para dentro. Prega para você e diz, escuta aí, ô rapaz, escuta aqui, ô mocinha. Por que você está chateada assim? Esqueceu que você tem um Deus poderoso, maravilhoso. Esqueceu que o Senhor te escolheu. Esqueceu que o Senhor fala não temas para você todos os dias. Não se esqueça das maravilhas do Senhor, aleluia. Nós não podemos nos esquecer. Era mandamento no deserto, para que os pais juntassem os seus filhos e em roda da mesa contassem as maravilhas que o Senhor fez no deserto, para não esquecer, para não esquecer. Quantas vezes dentro da nossa casa, no ambiente familiar, falta glorificar o nome do Senhor, falta dizer que isso está acontecendo porque o Senhor está nos abençoando, lembrar as maravilhas do Senhor, lembrar o poder de Deus, lembrar as coisas grandiosas que o Senhor já fez, glória a Deus. E quanto mais, como semana passada eu estava pregando, quanto mais nós afinamos o nosso ouvido, quanto mais nós ficamos sensíveis, mais nós vamos perceber a ação do Espírito em nós. Muitas pessoas falam assim, por que quando eu comecei a ir para a igreja, as coisas pioraram? Me falam isso. Por que quando eu decidi pegar firme com Cristo, parece que o mundo desabou, parece que tudo que tinha que acontecer, aconteceu? E eu te digo, não, nada piorou porque você decidiu servir a Cristo, o mundo não desabou porque você serviu a Cristo. Agora o Senhor abriu os teus olhos. Agora você tem olhos espirituais. Agora você tem uma sensibilidade de perceber o que é espiritual, que antes você não tinha nem ideia que estava acontecendo. Se era o chefe, ficava bravo com o chefe. Se era o parente, ficava bravo com o parente. Se era o filho, ficava bravo com o filho. Se era o marido, falava que ia largar. E tudo isso acontecia e você achava que você fazia e mandava. Agora você está sensível. Agora você está percebendo, seus olhos estão abertos. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Glorifica o Senhor, porque o Senhor abre os teus olhos espirituais, aleluia. O Senhor não quer você insensível ao que está acontecendo. O Senhor não quer te ver cego ao que está acontecendo. Ele quer te mostrar, te revelar. Então agora você vai, agora eu estou percebendo os ataques. É isso que está acontecendo. E o que você vai fazer? Desistir? Não, irmãos. Você vai permanecer. Você vai aumentar a frequência, aumentar a potência. Em nome de Jesus. Amém? Você vai empenhar mais força. Você vai empenhar mais trabalho. Tem pessoas, irmãos, parece que tudo é mais fácil. Para mim, por exemplo, nada é muito fácil. Sempre que parece que na minha vez é mais difícil. Você já trabalhou em algum lugar que depois que você saiu melhorou as condições de lá? Eu já trabalhei. Eu já trabalhei em lugar em pé que não podia sentar, não tinha nem banquinho, não tinha nada. Hoje você chega lá, as meninas estão em cadeira de rodinha. Ó que beleza. Então no meu tempo era mais difícil. Quando é pra mim, parece que é mais difícil. Só que, irmãos, não vou desistir não. Se é mais difícil, eu vou me empenhar mais. Amém? Sabe aquela frase? Que ou você diminui o sonho, ou você aumenta o esforço. Deixa eu te perguntar, você vai diminuir o sonho ou você vai aumentar o esforço? Olha para dentro de você. Responde essa pergunta lá do âmago. Você vai diminuir o sonho ou você vai aumentar o esforço? Deus não quer que você diminua o sonho, porque o plano de Deus é top para você. Amém? Mas não quer dizer que é de Deus que vai vir de mão beijada. Não quer dizer que é de Deus que vai vir fácil. Veio fácil para Davi?
Ele foi poupado de processos que trouxe até vergonha e humilhação? Ele foi poupado de situações que ele teve que impor mais trabalho? De forma nenhuma. Então, nós não vamos diminuir o sonho, amém? Vocês estão comigo? Não vamos diminuir o sonho, nós vamos dobrar o esforço. Vamos dobrar o esforço em nome do Senhor Jesus. O que está precisando ir fazer o curso? O que você está demorando para ir fazer? Já foi? Já começou? Já foi ver? Já matriculou? Está esperando o quê? Deus não vai dar de mão beijada. Vamos aumentar o esforço para não diminuir o sonho em nome de Jesus. Já foi ver aquela situação? Já foi resolver aquele problema? Já começou a se empenhar em fazer algo que te coloque mais próximo, que te faça crescer, que te faça melhorar? Davi não foi chorar lá para Samuel, não. Como assim você fala que eu sou rei? Como assim você me unge? Então eu quero o cetro, eu quero a poltrona do rei, a capa, a coroa. Como assim? Davi foi chorar lá para o Samuel? Não. Davi ficou fazendo conversinha aqui e ali, falando de Samuel, ou falando de Saul, ou criando qualquer tipo de problema? Não. O que Davi fez? Dobrou o esforço. Dobrou o esforço. Foi se esconder. Teve que ficar escondido. Começou a juntar pessoas com ele ali, que davam trabalho. Pessoas que estavam do lado dele, mas precisavam ser treinadas. Estavam do lado dele, mas precisavam ser ensinadas. Ele não ganhou um exército pronto. Ele não ganhou nada, nada caiu do céu. Então, irmãos, vamos acordar, nada vai cair do céu. Olha para dentro de você. Por que está abatido, ó minha alma? O que é que você tem colocado como empecilho às promessas de Deus? O que é que você tem colocado como empecilho às promessas de Deus? É por isso. Então vamos resolver isso? Amém? É por isso. Então vamos resolver. E tem gente que passa Santa Ceia, passa Santa Ceia, passa ano, passa 2, passa 3. Por que você não toma ceia? Porque eu não sou casado no cartório. Por que não casa? Porque não tem condição. Não tem condição de fazer festa. Não é de servir um buffet. Não tem, mas casar, filho, ir ali casar é 2 palitos. Ir ali casar tem condição. Então, o que é que você está colocando como empecilho às promessas de Deus? Vamos começar a resolver? Vamos dar um jeito de resolver? Eu não estou fazendo as coisas de Deus porque eu tenho tal vício. E o que você tem feito para se libertar desse vício? Não, continua usando, continua comprando, continua indo, continua frequentando. Não vai se libertar. Qual o passo que você vai dar para se libertar do vício, para poder fazer aquilo que Deus quer na sua vida? Se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos começar a encontrar onde nós temos que ter as nossas responsabilidades. Quero fazer algo para Deus. O que você tem feito para entregar esse algo ao Senhor? Amém? Vamos olhar, irmãos, e querer ser pessoas que são cheias de Deus. Davi só tinha essa percepção. Davi só conseguiu vencer tudo isso porque ele foi cheio de Deus. Desde quando ele era anônimo, até quando ele ficou conhecido, até quando ele ficou reconhecido, até quando ele foi aclamado por multidões, ele permaneceu cheio de Deus. Quem permanece cheio de Deus, irmãos, não reclama, não critica. Quem é cheio de Deus, edifica. Glória a Deus. Quem é cheio de Deus, edifica. Quem é cheio de Deus, ele vai dar uma palavra, e se ele não pode dar uma palavra de motivação, porque pode não ser o caso, se ele não pode dar uma palavra de ânimo, se ele não pode dar uma palavra melhor, ele fica quieto, mas ele não destrói. Amém? Se não é o caso, se não cabe agora, ou de repente no seu julgamento a pessoa não merecia lá o tal elogio, então
fica quieto, mas não destrói. A Bíblia fala que a nossa boca pode matar ou fazer viver. Ela pode trazer vida ou ela pode matar. E tem situação que você vai elogiar quem está errado? Não dá, né, irmãos? Você vai elogiar, você vai aplaudir um comportamento que foi horrível? Claro que não vai. Mas se você quer edificar algo, se você quer edificar aquela pessoa, então se cala e vai orar por ela. Aleluia. E podendo, quando a situação é favorável, não poupe elogios, palavra de ânimo, palavra de edificação, palavra de encorajamento. Não poupe, deixa Deus usar a tua vida, aleluia. Fala, deixa transbordar, porque quem é cheio de Deus, transborda edificação, aleluia. Você pode edificar, edifique. Você não pode edificar, apenas ore, aleluia. Mas não murmure, não reclame, não critique, isso atrasa a sua vida. Às vezes você criticar ou ficar murmurando na sua própria vida só traz atraso para você. Se você está desanimado, é porque tem esquecido do poder de Deus sobre a sua vida. E o que é que nós vamos fazer para buscar lembrar-nos? Glória a Deus. Para lembrar o que Deus já fez, o que Deus já edificou na sua vida. Quantos tijolinhos já foram colocados até chegar aqui? Ah, meu irmão, você que está desanimado, você que está abatido na tua alma nesta noite, o Senhor quer fazer você lembrar quantos tijolinhos já foram edificados, colocados um a um, para você chegar até aqui. E não é agora que você vai voltar para trás. E não é agora que você vai desistir. Aleluia. Foi com lágrima aquele tijolinho. Foi com suor do seu rosto aquele tijolinho. Foi nas madrugadas orando, clamando a Deus, outros tijolinhos. Foram em conversas difíceis. Foram em situações que você teve que suportar calado. Tijolinhos. Quantos tijolinhos já foram edificados na tua vida para você chegar até aqui? Não é hora de parar e desanimar em nome de Jesus. Não vai jogar tudo fora, tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Tudo aquilo que o Espírito Santo já trabalhou em você, glória a Deus. Tudo aquilo que Deus está moldando. Tudo aquilo que você tem aprendido com o Senhor, são tijolinhos. A construção está pronta? Não. Já dá para reinar? Não. Mas o Senhor está edificando a tua vida, aleluia. Mas você está no caminho. Esforça, tem bom ânimo, redobre o esforço, redobre o trabalho. Aleluia. Vamos pedir a Deus que abra a nossa visão. Às vezes a gente está olhando uma coisa só. Às vezes a gente está vendo só uma oportunidade, aí não tem. Ah, então vou fazer o quê? Outra coisa. Vamos pedir a Deus que mostre outros caminhos. Que mostre outras situações. Outras oportunidades. Talvez vender algo. Talvez trabalhar num outro lugar. Talvez fazer algo diferente do que você estava acostumado. Peça a Deus. Você crê que Deus vai te mostrar? Aleluia, você crê que Deus vai te mostrar em nome do Senhor Jesus? Peça a Deus te mostrar, peça a Deus para te revelar. E revelar, irmãos, é algo que já existe, você só vai descobrir. Amém? Essa oportunidade já existe. Receba essa palavra no teu coração. Esta oportunidade, esta situação já está preparada para você. Deus vai revelar assim, ó, revelou. Você agora conseguiu ver o que você não estava vendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esta semana eu quero que você saia daqui com uma tarefa. O que é que tem me impedido de fazer o que eu preciso? E o que é que eu vou fazer em direção a isso?
para mudar esta situação. Porque está batido a minha alma. O que eu vou fazer para mudar esta situação? O que eu vou fazer? Agora você não vai esperar o que sua mãe vai fazer, o que seu pai vai fazer. Você não vai esperar o que o marido vai fazer. Você não vai esperar o que o patrão decidiu. Não, o que você vai fazer. É uma conversa de dentro para fora. É com a tua alma, com o teu espírito. Versículo 6 diz: o meu Deus dentro de mim, a minha alma está batida. Portanto, lembro-me de ti. Olha o que Davi faz. O que ele fazia? A minha alma está batida, mas eu não vou sentar e chorar. Eu não vou desistir, eu não vou voltar para casa, eu não vou sumir, eu não vou fugir daqui, eu vou continuar no meu propósito. Porém, lembro-me de ti desde a terra do Jordão até Emon, e desde o monte, o pequeno monte. Aleluia. Eu vou buscar lembrar o que eu preciso lembrar. Eu vou buscar estudar. Eu vou buscar fazer. Eu vou buscar. Quem conhece aquela, eu já falei várias vezes dela, né? Aquela pregadora americana, Joyce Meyer. Se você ouviu o testemunho dela do início do ministério dela, ela disse que ela era de uma igreja em que ela começou a ter o desejo pela palavra de Deus, mas ela não tinha oportunidade de pregar, de ministrar, de fazer as conferências dela. Ela não, como ela faz hoje, né? Não tinha. Ela não tinha um ministério próprio. Ela frequentava uma igreja. E ela falou que ela passava as tardes, as crianças iam para a escola, e ela passava a tarde estudando e preparando estudos bíblicos. E ela ia guardando, ela ia preparando, e ela ia guardando, ela ia preparando, ela ia guardando. E até que um dia veio a ideia, inspirada por Deus, né, com certeza, de gravar. Naquela época era fita cassete, né, aquelas fitas de DVD, aquelas fitas de DVD. Gravar as fitas de DVD com os estudos. E ela disse que ela começou, um por um, pegar aqueles estudos que ela já tinha. O filho dela ajudava ela começou a gravar as fitas em DVD dos estudos que ela tinha. Até que em um determinado momento, uma determinada situação, ela pôde mostrar uma dessas fitas, e alguém se interessou, e por conta disso ela teve uma primeira oportunidade, depois outra, e depois outra, e depois outra. Chegou um momento que ela começou a fazer as cópias das fitas e vender as cópias das fitas. E é maravilhoso o testemunho que ela conta do dia que ela foi chamada para montar um stand numa grande conferência. Quem já foi em conferências grandes sabe que é assim, né? Do lado de fora montam-se os stands para vender todo tipo de coisas lá. E eu falei, você pode colocar algumas fitas lá nesse stand para vender. E aí no primeiro dia ela levou as fitas que ela tinha, colocou lá e vendeu várias fitas, mas aí ela foi embora. E no segundo dia, ela falou que quando ela chegou, ela não conseguia acessar o elevador, lotado, gente querendo subir, gente querendo... E ela falou, mas o que aconteceu de ontem para hoje? Agora difícil de passar. Irmãos, quando ela conseguiu entrar no elevador e subir até onde era o espaço dos estandes, aquela multidão que estava ali, né, dificultando as entradas e as passagens e tudo, era para comprar as fitas dela. Ela nunca imaginou. E depois disso, o ministério dela, hoje ela tem trabalhos na África, em tantos lugares, o ministério dela é internacional hoje. Ela faz conferências para multidões. Olha o que Deus faz. Amém? O que é que nós vamos começar a fazer? O que é que nós vamos começar a fazer? É alguma coisa lá dentro da sua casa? É vender alguma coisa? É falar com alguém? O que é que nós vamos começar a fazer? Quem vai se animar essa semana em nome de Jesus? O Senhor é contigo. O Senhor quer abrir portas para você. O Senhor quer te levar a novos horizontes, novas oportunidades, coisas maravilhosas sobre a sua vida. Aleluia! Quer mudar o ambiente? Comece a declarar o poder de Deus.
Comece a trazer à existência as coisas que não são. Começa a agir. Começa a fazer como que você já é aquela pessoa usada por Deus. Você já é um servo do Senhor. Você já é usado pelo Senhor. Então comece a agir como tal. Glória a Deus. Para de ficar tentando fugir do seu chamado. Ou então se esquivando, se escondendo. Ou então querendo que alguém faça por você. Comece a fazer. Aleluia. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Porque está batido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. O Senhor quer ser louvado através da sua vida, através das suas conquistas, das suas vitórias. O Senhor quer escrever coisas grandes através da sua vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero engrandecer o Teu nome, Pai. Senhor, eu quero ser uma ferramenta nas Suas mãos. Senhor, o que depende de mim, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer amanhã, que é segunda-feira, Senhor? O que eu preciso fazer esta semana, Pai? O que eu preciso fazer para edificar o meu casamento que está desmoronando? O que eu preciso fazer, Senhor Jesus, para edificar o meu trabalho? Há rumores lá que vai mandar embora, que as coisas não estão bem. O que eu preciso fazer, Senhor? Meu Deus, o que eu preciso fazer para consertar minha vida financeira? Meu Deus, o que eu preciso fazer para crescer espiritualmente? O que eu preciso fazer, Senhor Jesus, para me posicionar, ó Deus, contra aquilo que vai em desacordo à Tua vontade? Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor venha nos revelar. O Senhor venha trazer, Senhor, a clareza daquilo que precisamos em Ti. Olhar para dentro de nós mesmos, Senhor Jesus. Pai, tem situações, ó Deus, que não depende de ninguém, apenas do quanto nós desejamos a Ti, ó Pai. Como as crianças nesta noite cantaram, Senhor, eu escolho Deus, eu escolho me levantar, eu escolho tirar de mim todo desânimo, eu escolho tirar da minha vida aquilo que me amarra, eu escolho me desfazer das coisas que estão pesando, das coisas que estão atrapalhando o meu andar contigo. Eu escolho, meu Deus, caminhar em direção à Tua palavra. Eu escolho, Senhor Jesus, caminhar em direção ao Teu agir, em direção à Tua virtude. Eu escolho, Senhor, ser mais cheio de Ti. Eu escolho, Senhor, ser transbordante do Teu Espírito Santo. Eu preciso de Ti na minha vida, Senhor Jesus. Fala com o Senhor. Abre o teu coração agora, em nome de Jesus. O Senhor não quer te ver chorando, abatido, desanimado. O Senhor não quer que você desista. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te fortalecer. O Senhor quer escrever uma história maravilhosa na sua vida. Ó Senhor Jesus, visita agora este homem, esta mulher. Visita agora este jovem, este adolescente. Meu Deus, em nome de Jesus. Toda seta maligna, Senhor Jesus, de tristeza, de abatimento, de desânimo, que caia por terra em nome de Jesus. Que seja desviada de nós toda seta satânica, em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra agora, Senhor Jesus, tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para fazer a gente chorar. Meu Deus, em nome de Jesus, cobre os teus filhos. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus. Vai dando livramento, Senhor. Vai dando a tua unção, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio da unção do Senhor.